No capítulo 1 de Colossenses, no verso 18, o apóstolo Paulo considera outros títulos para o Senhor Jesus. Vamos ver. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Já consideramos nessa semana aquele que dirige, o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. O princípio, qual é esse princípio? O que é esse princípio? Esse princípio, irmãos, é o princípio ativo, é a fonte, é a motivação, é o princípio da criação. O princípio é aquele que faz acontecer, aquele que faz funcionar. Mas ainda ele é o primogênito de entre os mortos. O que é o primogênito dentre os mortos? Não é o primeiro que morreu, mas é o mais importante dentre os mortos, o mais importante ressuscitado. Por isso o Senhor Jesus merece a primazia. Jesus é merecedor da primeira e da maior importância, da suprema importância. O Senhor Jesus é merecedor da supremacia. No termo hebraico, as palavras traduzidas como cabeça e princípio estão relacionados. A primeira ocorrência de Reshit nas Escrituras aparece em Gênesis 1. No princípio, ou seja, no Reshit, Deus criou o céu e a terra. Jesus é a cabeça da humanidade e da igreja, não apenas por causa da sua encarnação, mas também porque ele é o Criador. O termo grego, a palavra grega traduzida como princípio, arché, tem um significado bastante amplo. Em Colossenses, princípio se refere a Jesus como a fonte e o iniciador da igreja. Veja, irmãos, a importância. A fonte da igreja, o iniciador da igreja. E, portanto, o cabeça dela, da mesma forma que é o princípio ou iniciador da criação. Jesus não é apenas o originador da criação e da igreja, mas também por meio da sua ressurreição, o originador da nova criação. Como o salário do pecado é a morte, sua vitória sobre a morte demonstra tanto a sua vitória sobre o pecado, como o seu poder de nos recriar à sua imagem. Isso explica porque Cristo é chamado o primogênito dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a mais importante, mesmo não sendo a primeira. Moisés já foi ressuscitado primeiro, e ao explicar o conflito entre Miguel e diabo a respeito do seu corpo. Sem a ressurreição de Cristo, ninguém mais poderia ser ressuscitado. Então veja lá, irmãos, o que acontece aqui, o que aparece, como aparece no verso 18. Ele é o cabeça, portanto, é o que toma as decisões, é o que dirige, é o que define o propósito da igreja. Ele é o princípio. Ele é o princípio ativo da criação e da recriação. Ele é fonte, é a motivação. Ele é o primogênito dentre os mortos, é o mais importante ressuscitado. E por isso, então, ele merece a primazia, a suprema reverência, o temor e o tremor. Que razões Paulo elencou para justificar a supremacia do Senhor Jesus? Quais são a motivação que Paulo colocou para dizer que nós devemos ter o Jesus como supremo? Veja, primeiro, ele é a manifestação perfeita do Deus invisível. Ele é o agente por meio do qual todas as coisas foram criadas. Ele existia antes de todas as coisas e tudo é mantido unido nele. Ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Ele é o iniciador da criação e da nova criação. Ele venceu o pecado e a morte, garantindo assim o direito de ressuscitar todos os que confiam nele como Salvador. E concluindo, Jesus sempre existiu, mas agora, por causa de tudo isso, ele é reconhecido como a cabeça suprema da humanidade e da igreja. Bem, o apóstolo Paulo demonstra que Jesus é supremo, que Jesus é o mais importante. Ele falou isso para os Colossenses, falou isso também para as outras cartas onde ele escreveu. Mas está falando isso para nós, irmãos. O Senhor Jesus é de suma importância para nós? Ou o Senhor Jesus é simplesmente mais uma das nossas preocupações secundárias? Estamos mais preocupados com a carreira acadêmica, estamos mais preocupados com os negócios, mais preocupados com o lazer. Ou estamos realmente preocupados com o Senhor Jesus? Estamos colocando Jesus como a nossa primeira preocupação, colocando Jesus como primazia na nossa vida.
É para isso, irmãos, que estamos estudando essa lição da escola sabatina. Para entender que o Senhor Jesus deve ser supremo na nossa vida, deve ser supremo nas nossas atitudes, deve ser supremo nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos. O Senhor Jesus deve ser supremo. Por isso, ele deve ter a primazia. Deve ter a primazia na minha vida e na vida de cada um de nós. E Deus nos abençoe, que a gente possa colocar o Senhor Jesus no devido lugar, no lugar que ele merece, no lugar de suma importância, na primazia da nossa vida.